Vamos falar sobre três figuras, né, que faz parte da filosofia, como também da sociologia, que é John Locke, Rousseau e Montesquieu. Hoje vamos falar sobre os dois primeiros temas, né, sobre a ética e a moral. O que é que eles falam sobre isso, certo? Então, assim, a princípio, só para lembrar a questão do iluminismo, né, que foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na França, né, e que foi na Europa, né, e defendia o uso da razão, que era significando a luz, né, e o antigo regime, que era o absolutismo, né, era conhecido como a Idade das Trevas, que pregava a maior liberdade econômica e política. E este movimento ele promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas na liberdade, fraternidade e igualdade, certo? Então todas as certezas do passado, que eram as crenças da Igreja Única, que era a católica, os reis que governavam o direito por direito divino, né, através do absolutismo, foram, né, a ruínas e através do despontar das ideias iluministas. Por exemplo, na Inglaterra, vivenciou-se uma guerra civil entre as monarquias e as absolutistas, né? E que culminou com a morte do rei. E toda a Europa imperava o conflito entre católicos e protestantes. Então, esses nomes, né, que são muito importantes, começam a surgir no cenário das mudanças sociais e políticas enfrentado pelo mundo, né, no período iluminista. E aí vamos falar sobre John Locke, né? Ele nasceu na Inglaterra, né, em 1632, filho de advogado e capitão da cavalaria parlamentar, descendia de burgueses comerciantes, né, e teve uma boa educação graças a pessoas ricas que procuravam ajudar jovens promissores. De forma geral, John Locke, ele era conhecido como filósofo empirista, né? Vocês sabem o que é, né? O empirismo, né? E defende a ideia de que todo conhecimento humano deve vir diretamente ou indiretamente da experiência do mundo, que é adquirida por meio do uso exclusivo dos sentidos. É uma forma contrastante do racionalismo, que sustenta o uso da razão para adquirir o conhecimento. Algumas definições, né, de racionalismo e empirismo, para a gente dar uma relembrada. A definição de racionalismo vem do latim ratio, né, que significa razão. O empirismo, a palavra empirismo, vem do grego emperia, que significa experiência. A origem do conhecimento com relação ao racionalismo, a razão é a origem do conhecimento, e com relação ao empirismo, a experiência é a origem do conhecimento. Principais autores do racionalismo foi René Descartes, e principal autor, ou principais autores do empirismo é John Locke, né, esse que a gente está falando, e David Hume. Embora seus textos empíricos, né, de John Locke, sejam importantes, a fama dele veio a partir dos seus escritos sobre a política. A sua teoria era uma proposta de contrato social da legitimidade do governo, né, e a ideia dos direitos naturais e propriedade privada. E a pergunta central do pensamento filosófico dele seria: o que poderia levar os homens a delegar o poder de outro? Outro questionamento dele: por que eu escolho alguém que irá me governar? Então, os filósofos eles entendiam essa questão através do estado da natureza. O que é que diz o estado da natureza? É aquela condição em que o homem, para poder se sentir seguro, cria uma dependência única de sua morte violenta. Em tal condição não há Estado. Estado de sociedade é aquele que todos estão submetidos a um poder maior que os que contêm. Certo? O que John Locke, com relação ao que poderia levar os homens a delegar o poder a outros, a necessidade de estabelecer as leis do controle social, o que é que John Locke achava isso? Ele achava que os riscos das paixões e a tendência humana de ser parcial são maiores no estado de natureza, esse qual que eu conceituei agora. Dizia também que essa parcialidade pode
desestabilizar as relações entre os indivíduos, que os direitos naturais do homem servem para limitar o poder do Estado, né, que chama de jus naturalista, e com o objetivo de conseguir a segurança e tranquilidade para usufruir de suas propriedades, todos concordam com a instituição de um corpo político. No seu livro, Dois Tratados sobre o Governo, que foi em 1690, ele nos apresenta a sua filosofia política, em que há justificativas para a revolução. A contestação da ideia de que os reis possuíam direitos absolutistas por serem representados por Deus, mas incorporam a figura do soberano. Porém, antes de formar governos, as pessoas têm direitos de defender suas vidas, a saúde e a propriedade. Então, o governo ele serve para proteger esse direito. Dessa forma, John Locke entendia que deveria racionalizar o trabalho para torná-los mais produtivos. Certo? Então, falamos sobre John Locke. Rousseau. Essa personalidade vocês já devem ter ouvido no período chamado Iluminismo, né? Que foi no século XVIII, com várias atividades intelectuais, científicas e culturais, né, que estimularam o surgimento de algumas ideias filosóficas. Criou-se uma noção de que a ignorância ou as trevas intelectuais foram afastadas quando os valores tradicionais foram questionados e houve uma ressurreição da razão como um único parâmetro. Só para fixar a ideia iluminista, né? O que é iluminismo? O iluminismo é um momento de vida. São palavras de Immanuel Kant. Ele foi nascido em Gênebra, né? Rousseau, na cidade estritamente calvinista, né? Que foi do protestante, conceito teológico representado pela igreja presbiteriana, baseada em João Calvino, que foi um dos reformadores, né? Jean-Jacques Rousseau, né, que é o nome dele completo, teve a sua mãe morta alguns dias depois do parto, em 1712. 10 anos depois, né, seu pai o abandonou e teve que fugir para não ser preso por causa de um duelo. E Rousseau ele passava a ser cuidado por um tio. Então, quando jovem, ele tentou ser músico, compositor, no ano de 1740, né, conheceu Denis Diderot e Jean d'Alembert, e que eles foram organizadores da nova enciclopédia, marco do iluminismo, enciclopédia, né? E ficou interessado pela filosofia. Então, nesse período, os pensadores iluministas, eles franceses e ingleses, né, eles começaram a questionar a autoridade da igreja e a aristocracia. E isso fez com que Rousseau ele se interessasse pela filosofia política, né? Sua obra mais importante nessa área foi o livro escrito em 1762, que foi o Contrato Social. Este livro defende que possa haver um acordo, né, um contrato, em troca de proteção dada pela sociedade, né, os indivíduos abriram mãos dos direitos naturais em prol da coletividade, ou que ele chamou de vontade geral. Na concepção dele, né, a soberania significa criar leis, e isso reside na vontade das pessoas, e o governo ele promulga as leis resultantes. As leis criadas de forma coletiva não podem se contrapor à liberdade individual, já que a liberdade e a igualdade servem para todos. Certo? Ao retornar para Veneza, ele começa a escrever sobre a filosofia, né, e sua forma de pensar fez com que a Suíça e França proibissem a venda dos seus livros, né? Também foi ordenada a sua prisão. Convidado por David Hume, ele viveu na Inglaterra por pouco tempo e depois voltou à França com um nome falso, né? Tempo depois ele retorna a Paris, onde morre aos 66 anos.